Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui e hoje vamos falar sobre alguns fundamentos para que vocês possam evitar a maior armadilha quando a gente fala sobre Bitcoin, que é comprar na alta e vender na baixa. E para evitar isso, então, vamos falar sobre conceitos micro, ou seja, em que parte do ciclo o Bitcoin está no momento atual, utilizando indicadores, dados e informações, e vamos falar também sobre o momento macro. Qual que é o momento da economia de uma maneira geral, pois isso com certeza irá impactar o Bitcoin. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí na confiança. E se você é novo aqui nesse tipo de vídeo, que é um formato que estamos começando agora, deixa o like e mande para aquele seu amigo caso alguma informação aqui seja útil para você. Então, antes de tudo, gostaria de mostrar nesse gráfico que é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. O preço do Bitcoin está um pouco acima dos 23 mil dólares ou 126 mil reais no momento que eu estou gravando esse vídeo. E se vocês estão por dentro do mercado, sabem que estamos passando por um período de bear market. O que é um período de bear market? É um período onde os preços caem e faz parte dos ciclos de mercado, não só no Bitcoin, mas em vários ativos. E se vocês observarem aqui, isso já aconteceu várias vezes ao longo do tempo, então não é novidade para aquelas pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Aconteceu aqui um topo nos 17 mil dólares, por exemplo, e novamente um fundo aqui próximo dos 3 mil dólares. E se a gente continuar passando para o passado aqui, né, esse gráfico, continuar voltando no tempo, a gente consegue observar que esse é um ciclo que se repete de tempos em tempos. E agora voltando para as questões fundamentais aí do Bitcoin, o que a gente está chamando do micro aqui. Então o Bitcoin é um ativo como qualquer outro que o preço dele depende da oferta e da demanda. E quando falamos aí pela oferta do Bitcoin, a gente tem um fator muito interessante, que é a oferta limitada em 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, para quem conhece o ativo, sabe que não serão minerados mais Bitcoins após chegarmos na meta aí de 21 milhões de unidades, que vai demorar bastante tempo ainda. E por que demora bastante tempo? Porque a cada 4 anos acontece o que a gente chama de período de halving no Bitcoin, ou seja, quando as recompensas são diminuídas pela metade. Então a gente tem, por um lado, uma demanda crescente aí, conforme novas empresas, conforme novos, inclusive, países atualmente vão adotando essa tecnologia. Por outro lado, a gente tem uma oferta aí que vai decrescendo ao longo do tempo. Então mineramos já um pouco mais de 19 milhões de bitcoins, muitos bitcoins foram perdidos e nunca mais serão encontrados, e temos um limite máximo. Por isso que o Bitcoin vem se valorizando, por isso e outros motivos que o Bitcoin vem se valorizando ao longo do tempo, pois é um ativo muito escasso, talvez um dos ativos mais escassos já criado ou descoberto. E agora que vocês já entendem um pouco mais sobre o que é o halving, sobre a escassez do Bitcoin, quero mostrar o primeiro gráfico, que é o Stock to Flow Model, que é esse gráfico que vocês veem aqui na tela. E basicamente ele leva em consideração a oferta e demanda do Bitcoin, os períodos de halving, portanto, e a escassez do ativo. E vocês podem ver que de 4 em 4 anos existe um degrau aqui, e é basicamente os períodos de halving, ou seja, os períodos onde a oferta do Bitcoin vai diminuir drasticamente. E geralmente, após esse período de halving, a gente tem um período de bull market, onde o preço sobe, conforme vocês podem ver aqui no gráfico. Uma observação também sobre modelos, não só esse modelo, mas qualquer modelo estatístico, é que o modelo é um recorte da realidade. Então, basicamente, a gente pega algumas variáveis, não todas. Então, portanto, o modelo é sempre diferente da realidade, mas é algo que quer passar uma mensagem. E, basicamente, a mensagem aqui do Stock to Flow é que o preço do Bitcoin aí varia de acordo com a sua oferta e sua demanda, e a oferta do Bitcoin é decrescente, então após geralmente períodos de halving, o preço costuma subir. E atualmente, né, se compararmos aqui o preço projetado com o preço atual, podemos observar que o preço atual está bastante abaixo do preço projetado. E conforme eu for passando aqui com vocês uma série de gráficos e dados, vocês vão conseguir ver que do ponto de vista micro, o preço aí está bastante interessante historicamente para aumentar a exposição. Lembrando que a ideia aqui não é indicar quando comprar e quando vender exatamente, mas entender aí esses ciclos do mercado para que vocês possam analisar os indicadores por conta própria e tomar as melhores decisões e fugir aí da principal armadilha, que é comprar na alta, se desesperar e vender na baixa. Então, outro modelo que eu trago aqui é o Bitcoin Rainbow Chart, que basicamente tem uma ideia similar,
que é traçar o preço do Bitcoin ao longo do tempo em uma tendência e, novamente, se analisarmos essa tendência, podemos observar que o preço do Bitcoin, historicamente, né, analisando o comportamento dele ao longo do tempo, está bastante barato, né, em relação a tempos passados, considerando esses fatores de oferta e demanda. E por último, gostaria no vídeo de hoje mostrar o Fear and Greed Index, que é um indicador de medo e ganância do mercado, que mostra basicamente como é que os investidores aí estão enxergando o mercado. E basicamente é interessante, né, do ponto de vista de preços baratos, não só no Bitcoin, mas em outros ativos, é um conhecimento aí familiar no mercado financeiro, é comprar quando todos estão com medo e vender quando todos estão gananciosos. Então, basicamente, quanto menor esse indicador, ou seja, quanto mais medo no mercado, provavelmente menor o preço e provavelmente, pensando em um cenário de valorização do Bitcoin ao longo prazo, nós temos bons preços aí para aumentar a nossa exposição. Então, basicamente, daquele primeiro ponto de vista, que seria o ponto de vista micro, ou seja, levando em consideração ciclos do Bitcoin e levando em consideração o seu preço histórico em alguns modelos, o preço está bastante barato. Mas vamos falar então do cenário macro, que é algo muito relevante e que pode sim impactar o preço do Bitcoin e de outros ativos, principalmente ativos voláteis. Agora vamos falar sobre o cenário mais macro. E para falar sobre isso, eu preciso falar sobre inflação. E o conceito clássico de inflação é igual à expansão de base monetária, embora o conceito tenha sido alterado ao longo do tempo. Mas vamos nos ater aí ao fato de que inflação é a expansão de base monetária e o aumento dos preços de forma não homogênea na economia é uma consequência disso. E fica tranquilo que até o final vocês vão entender de maneira bastante simples. Então esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é o gráfico da base monetária dos Estados Unidos, ou seja, a quantidade de dinheiro aí que o Banco Central criou nos últimos tempos. Então, isso tem tudo a ver com a inflação, tem tudo a ver com ciclos econômicos e vamos falar sobre isso. Então, desde 2008, o Banco Central dos Estados Unidos vem expandindo a base monetária e não é à toa que as ações nos Estados Unidos se valorizaram bastante, ou seja, boa parte desse dinheiro novo criado migrou aí para o mercado de ações. Esse aqui é o gráfico S&P 500 dos Estados Unidos, S&P 500, e a gente vê essa valorização aqui exponencial que vai lá desde 2008, basicamente durante o período de vida aí do Bitcoin. E por que a gente está falando sobre tudo isso, então? Basicamente, a economia dos Estados Unidos ainda é a maior potência e ela dita o cenário macroeconômico geral. Então, entendendo isso, vocês conseguem entender o cenário macroeconômico do mundo inteiro. E o que está acontecendo agora? Então, basicamente, com a criação da base monetária aí dos Estados Unidos, expansão da base monetária, os preços aumentaram principalmente no mercado financeiro, mas quando o M2, que é um agregado monetário nos Estados Unidos, aumentou, os preços nos bens de consumo do dia a dia, aí, quando a gente vai no supermercado, no posto de gasolina, começaram a aumentar. Então, basicamente, é o dinheiro saindo aí do setor financeiro e entrando no setor real, digamos assim, nos preços de bens de consumo, e daí o que acontece? Os índices que são chamados de índice de inflação, que na verdade são métricas aí para analisar a variação dos preços de uma cesta de bens de consumo, geralmente, aumentou significativamente e fez com que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, começasse novamente a aumentar a taxa de juros, que é o que vocês podem ver nesse outro gráfico aqui. Então, aproximando o gráfico, vocês podem ver que aos poucos o Banco Central dos Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, não só nos Estados Unidos, na União Europeia também, no Brasil também, em vários outros países. Então, por isso que estamos analisando os Estados Unidos, que basicamente ele acaba ditando aí o movimento do mundo inteiro. E se analisarmos aqui esse gráfico também tem um fator interessante, que são essas linhas em cinza que representam períodos onde ocorreu uma recessão financeira. Então, aconteceu ali em 2000, 2001, com a bolha das dot-coms, em 2008, em 2020 também, e a gente analisa esse padrão que quando o Banco Central dos Estados Unidos sobe a taxa de juros, que é exatamente o que estamos presenciando agora, o mercado cai. E é exatamente o que estamos presenciando aqui no S&P 500, que caiu significativamente, empresas de tecnologia, principalmente aquelas mais voláteis, que têm aí ganhos exponenciais, mas perdas exponenciais também, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, caindo significativamente. Então, Google, Facebook, Amazon, várias empresas aqui no Brasil
também despencando, e isso aconteceu com o Bitcoin e, consequentemente, com as criptomoedas. Então vamos voltar aqui para o gráfico de todo o período, e a gente vê que o gráfico aqui no Bitcoin é parecido, mas ainda mais intenso. Então, basicamente, o cenário macro é muito provavelmente de inflação, a manutenção do aumento na taxa de juros nos Estados Unidos e muito provavelmente uma correção aí, caso esse cenário continue se desenhando, do mercado aí de risco global, o que inclui o Bitcoin. Então, no curto e médio prazo, é possível que a gente veja o preço andando de lado ou ainda novas quedas, e faremos esse vídeo aqui com certa frequência justamente para atualizar esses indicadores para vocês, mas caso o Banco Central dos Estados Unidos continue subindo a taxa de juros, a gente continue vendo inflação no mundo inteiro, vai ser um cenário complicado aí para o Bitcoin no curto e no médio prazo, o que pode ser muito interessante para quem quer aumentar a exposição no ativo, claro, levando em consideração os riscos e benefícios, pode ser um momento interessante para compras de ativos. Isso é uma coisa interessante porque geralmente quem está nesse mercado há mais tempo e quer aumentar a quantidade de satoshis, acaba inclusive preferindo um período onde isso está mais barato, né, a chamada promoção aí no mercado cripto ou no Bitcoin. Prefere esses momentos do que os momentos em que o preço está mais caro. Eu gosto de fazer essa analogia com, por exemplo, como digamos que a gente gosta muito de chocolate, a gente compra todo mês aí o mesmo chocolate, a gente vai no supermercado, se o preço está mais barato e a gente gosta daquele produto, a gente fica feliz e compra mais, né? Então, o mesmo vale aí para o mercado de investimentos, a gente primeiro entende a tese, os fundamentos, se aquele ativo é bom, quanto menor o preço, melhor. E para fechar esse vídeo com otimismo, quero trazer essa notícia aqui da CoinTimes que fala que o Banco Central dos Estados Unidos diz que Lightning está transformando o Bitcoin em dinheiro. A gente sabe que políticos, burocratas, bancos centrais geralmente são críticos em relação ao Bitcoin e criptomoedas, pois eles detêm atualmente o monopólio da moeda e provavelmente não vão querer abrir mão desse monopólio tão facilmente, mas o fato é que para o longo prazo, considerando que o Bitcoin é uma tecnologia, pode ser inevitável sua adoção e nesse processo aí de aceitação de novas tecnologias, inclusive entidades como o Banco Central dos Estados Unidos já está afirmando que a Lightning Network, que é uma nova camada aí do Bitcoin, que é uma camada que permite transações mais baratas e de forma mais rápida, transformará, né, potencialmente o Bitcoin em dinheiro no futuro. Então, no curto e médio prazo, veremos provavelmente muita volatilidade, talvez novas quedas, mas também oportunidades para quem quer acumular aí o ativo e entende essa tese como positiva para o longo prazo. Então, um vídeo rápido hoje, vou mantendo vocês informados, por favor, deixem aquele like e comentem aqui se vocês curtiram, quais são as dúvidas que vocês têm que eu posso trazer aí no próximo vídeo. Então, mande também para aquele seu amigo que quer entender um pouco mais sobre o mercado, que está chegando agora, não sabe se deve comprar ou vender, e vejo vocês então no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Não esqueçam também, caso vocês tenham interesse em conferir umas redes sociais, quem é Satoshi. Espero que vocês tenham gostado, então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais!